A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio e olha só, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para fazer, rapaz, um panorama geral das eleições legislativas, tá certo? Elas acontecem entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. E olha só, o professor vai falar sobre a Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, a Alep, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, vamos acompanhar esse panorama com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, o ano de 2024 tem sido muito generoso para quem gosta de política e principalmente eleições. Principalmente porque tivemos eleições municipais no Brasil e os mais de 5.500 municípios tiveram eleições para 3 cargos. O cargo de prefeito, o cargo de vice-prefeito e também o cargo de vereador. Além disso, tivemos eleições internacionais, por exemplo, Inglaterra, França e, mais recentemente, os Estados Unidos da América. Mas não acabou não. Também tivemos eleições para órgãos importantes da sociedade. Por exemplo, a OAB, que recentemente fez eleições no país inteiro para as seções estaduais e para as subseccionais. Aqui, no caso, o advogado eleitor votou para a seção Pernambuco e para a subseccional Caruaru. Bem, isso só já garantiu muita, mas muita emoção ao longo desse ano de 2024. Mas ainda não acabou não. Até fevereiro do ano que vem, ou seja, o início de 2025, a gente ainda vai ver pelo menos mais 4 eleições. E eu estou falando do parlamento, do legislativo. Isso porque teremos eleições aqui em Pernambuco para a Alep, provavelmente em dezembro. Também teremos eleições no dia 1 de janeiro para a Câmara Municipal de Caruaru, no dia da posse, e também eleições em fevereiro para a Câmara Federal e o Senado Federal. Ou seja, ainda teremos aí muita movimentação política e muitas articulações. Inclusive, quero fazer um pequeno panorama de como estão essas 4 corridas eleitorais. A primeira delas é a da Alep. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela vai ter nova eleição. Por quê? Porque houve uma eleição, inclusive, em 2024, vencida por Álvaro Porto, que no caso já estaria ali concorrendo à reeleição, e toda a mesa diretora, incluindo a primeira secretaria com Gustavo Gouveia. O problema é que essa eleição foi questionada no Supremo Tribunal Federal e o STF resolveu anular a eleição então que foi feita e deu um novo prazo para a nova eleição. A nova eleição tem que ocorrer do dia 1º de dezembro até fevereiro. E aí quem decide é a casa. Muito provavelmente ainda em dezembro, Álvaro Porto deve fazer essa disputa. Agora, até lá, o que está ocorrendo na Alep? Muita, mas muita articulação. A primeira delas é do próprio Álvaro Porto, que deve ser reconduzido porque sequer apareceu até o presente momento um candidato contrário a ele. Ele deve ser reconduzido, ele tem um comando da casa, consegue um bom trato entre todos os parlamentares, entre os partidos, entre as bancadas, né? Enfim, mesmo ele sendo do partido da governadora e tendo atritos com ela, consegue aí, né, inclusive o voto do Isaías Regis, da Débora Almeida, que são do seu partido. Então, Álvaro Porto deve estar garantido como presidente para a reeleição. Agora, o que está ocorrendo é que na primeira secretaria, que é o cargo de Gustavo Gouveia, que vai disputar a reeleição, esse cargo aí provavelmente deve ter uma disputa. Começou que o PP queria lançar Caio Manissoba. A articulação não deu certo. E aí o partido foi buscar no PSB um provável candidato, que é o Francismar Pontes. Se os votos do PP, que são 8, e os do PSB, que são 14, a maior bancada, se eles se somarem junto ao Francismar, ele teria 22. Com 25 você vence a eleição. Então, aqui há uma possibilidade aí de disputa interessante. O problema é justamente que, o problema para o Francismar é que
Muitos partidos já fecharam questão com o Gustavo Gouveia e vai haver uma dificuldade muito grande, né, para conseguir tirar esses votos do lado do Gustavo. Mas é o seguinte, a eleição tem uma questão interessante, o voto é secreto, ou seja, por mais que você possa fazer foto, dizer que está com alguém, você na hora H pode até não votar em quem combinou. Isso é possível, é o que a gente chama na política de traições, as traições ali de última hora. Vai ocorrer? Bem, isso é muito difícil de definir. O que interessa é que a articulação hoje caminha para a gente dizer que o Gustavo Gouveia tem uma reeleição quase garantida, muito próxima de Álvaro Porto, que é um dos que estão articulando para ele também. Então, é uma disputa que, bem, vai ser preciso chegar no dia da eleição para saber, né, se o Francimar e sua dissidência vão conseguir, né, os votos suficientes. Mas aí a conferir. Saindo aí da Alep, vindo aqui para o país de Caruaru, nós também teremos uma possibilidade de bate-chapa para a disputa da mesa diretora da Câmara daqui, principalmente no cargo de presidente. Olha, o Bruno Lambreta, ele vai tentar sua reeleição, e aí tem um detalhe, surgiu inclusive uma discussão que o Bruno poderia não ser candidato, né, ou não poder ser candidato, porque também há uma decisão do STF que indica que não se pode fazer algumas reeleições dependendo do momento que você estava na Câmara, se você está na segunda reeleição, na terceira, enfim. Tem uma discussão jurídica sobre isso. O ponto é que Bruno assegura que a decisão tomada pelo STF não o atingiu, né? Não chegou até ele. Se não chegou até ele, ele estaria apto a disputar. Enfim, isso é uma questão importante. E com ele apto a disputar, ele torna-se o favorito. Outro nome que está surgindo na movimentação é o do Ricardo Liberato, que começou a articular, inclusive até com a oposição, tentando aí ganhar os votos da oposição, a oposição que tem aí 6 nomes na casa, mais um independente ainda, que é o Silvio Nascimento. Então, com isso, você tem aí um grupo de votos interessante. Além disso, os governistas. Mas, por hora, ao que parece, o Bruno Lambreta tem feito uma articulação para conseguir os votos necessários. Porém, claro, até 1 de janeiro, muita água pode rolar embaixo da ponte e é preciso esperar também um pouco da indicação do próprio prefeito, porque é aquilo, por mais que se diga que os executivos não interferem nas disputas do legislativo, eles influenciam, pelo menos isso é o mínimo. Então, nesse caso também é preciso aguardar um pouco como as movimentações vão se dar. Agora essa eleição será no dia 1 de janeiro. E para a Câmara Federal nós também estamos com um panorama muito fechado. Para o Senado, aliás, primeiro para o Senado. No Senado, o Davi Alcolumbre é o grande favorito, porque ainda que apareçam outras candidaturas, muito provavelmente ele será o presidente do Senado, porque ele está articulado com o governo, com a oposição, já foi presidente, então é uma carta certa no baralho. Já na Câmara é interessante, talvez a Câmara eleja o presidente mais jovem da história, o Hugo Mota, paraibano, do Partido Republicano, tem apenas 35 anos e já conseguiu o apoio de pelo menos 17 dos 20 partidos da Câmara. Olhem só, tá PT, tá PL, tá praticamente todo mundo lá. Ele ainda está articulando para conseguir mais votos. Agora, como eu disse, conseguiu o apoio da bancada de um partido, não é conseguir o apoio dos eleitores, que são os deputados, porque, de novo, o voto é secreto também lá. E sempre podem haver traições. Porém, hoje não há sequer candidatura contra ele, pois o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, e o Antônio Brito, também da Bahia, mas do PSD, retiraram suas candidaturas. O Hugo está se tornando candidato único, não apareceu outro, dificilmente aparece, e é o virtual presidente da Câmara. Então, teremos emoções? Provavelmente, mas as 4 casas legislativas que eu falei, Senado, Câmara, Alep e também a de Caruaru, caminham para eleições aparentemente tranquilas. Mas aí, a conferir, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap.